Estamos de volta porque Deus, em sua misericórdia e graça, nos deu a permissão. Estamos apresentando Fé Perfeita, que é o seu programa, falando de Deus, na presença de Deus, anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu falo de segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza que estou falando de um assunto fora de moda, porque a classe política não crê que Jesus vai voltar. A sociedade não crê que Jesus vai voltar. E os religiosos, você acha que eles acreditam que Jesus Cristo irá voltar? Se assim acreditassem, o mundo político, a sociedade e a religião viveria de maneira completamente oposta ao que estão vivendo. A religião hoje não passa de um grande negócio lucrativo. A religião hoje, ela não visa preparar a alma das pessoas, mas apenas oferece algum lenitivo, algum engano para um desvio da verdade, como benefícios materiais e cura para o corpo e solução de problemas, mas e quanto preparar a alma das pessoas para a eternidade? E se Jesus Cristo aparecesse nas nuvens hoje, você acha que você estaria pronto para ir com ele? Um pouco mais. Se ele viesse ou enviasse alguém em seu nome, você acha que você teria os braços abertos e o coração para recebê-lo? Se ele voltasse à Terra em pessoa humana, você que me assiste, daria crédito em suas palavras? Ou você diria para ele, sou um cidadão brasileiro, dono do meu nariz, tenho a Constituição para me garantir, faço e vivo da maneira que quero. E os pastores, e os sacerdotes, e os padres, que tanto falam em Jesus, e os cantores apenas para fins lucrativos, você acha que eles se submeteriam a Cristo ou o crucificariam novamente pela segunda vez? Eu tenho certeza absoluta de que ele seria rejeitado, cuspido, esbofeteado e seria crucificado. A religião de Cristo não serve para aqueles que professam crer nele. Amigo telespectador, estamos de volta no Evangelho de João e vamos ver o capítulo 1, verso 6, onde paramos na programação anterior. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este João aqui não é o João que está escrevendo o Evangelho, é o João Batista, não é? João, que escreveu o Evangelho, está dando testemunho de João o Batista, aquele que veio como a voz que clama no deserto, que tinha uma vestimenta diferente, que tinha um hábito alimentar diferente e que começou uma doutrina diferente que agitou a cabeça dos religiosos do dia, porque João veio falar a eles que era necessário se batizarem. Ora, batismo era uma palavra que nem se usava. Nem Moisés, nem nenhum dos profetas mencionou a necessidade de uma pessoa ser batizada. Apenas o Velho Testamento, sendo uma figura do Novo Testamento,
lá em seus primórdios dias, Moisés fez menção do batismo quando lavou o cordeiro e quando lavou os sacerdotes para oficiar o sacerdócio. Lógico que a igreja se transformaria no sacerdócio, como disse Pedro, vós sois o sacerdócio real, a nação eleita, o povo escolhido. E se o sacerdote tinha que ser lavado para oficiar o sacerdócio, é lógico que era necessário, então, se batizarem, serem lavados nas águas. E isto foi o que João começou a fazer. E o próprio Cristo, que seria o sumo sacerdote nesta nova ordem sacerdotal, ele foi o primeiro a se submeter ao batismo indo ser lavado. E eu quero dizer aos senhores assim, de maneira bem tranquila, bem serena e bem consciente, que nenhum homem pode e tem direito legítimo de exercer o sacerdócio sem que primeiro tenha sido lavado, ou seja, batizado. Só que nós temos pastores e padres e muitos pregadores, evangelistas, presbíteros e etc., bispos e apóstolos, e nenhum deles legitimamente diante da Bíblia tem direito de pregar o evangelho. Você diz, como não tem direito legítimo? O seminário me ofereceu um certificado dizendo que eu sou pastor, ou a minha igreja impôs as mãos e diz que eu sou pastor. Muito bem, meu caro e nobre irmão, mas eu não estou dizendo de sua igreja e nem do seu seminário, estou dizendo da palavra de Deus, se ela valer alguma coisa para você, porque ela não vale para a maioria do mundo que carrega a Bíblia no maior ato hipócrita que eu conheço. Vejam, nenhum pastor, nenhum padre, nenhuma pessoa tem direito de pregar o evangelho antes de ser lavado, antes de ser batizado. Você diz, eu fui batizado, e eu te pergunto como? Segundo a Bíblia Sagrada? Ou você foi batizado dentro de uma visão que o catolicismo imprimiu e transferiu para os evangélicos? Vamos aqui, de maneira consciente, lembrarmos que os evangélicos de hoje são produtos da reforma que aconteceu no século XVI com Martim Lutero, aquele monge católico. E vamos lembrar que Lutero não desejou deixar o catolicismo. Lutero queria apenas fazer algumas mudanças dentro da igreja, mas ele não queria deixar a doutrina católica. Ele foi expulso, excomungado pelo Papa, porque ele pregou contra a venda de indulgências, contra a missa, contra a hóstia. Mas isto é tudo. Ele não estava preocupado em mudar, por exemplo, o conceito que a igreja houvera herdado do paganismo, de que Deus são três pessoas distintas. E para fortalecer este conceito, a igreja então empreendeu uma marcha de batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme São Mateus 28, 19, sem usar o nome. Por quê? Na verdade, nós temos Pai, Filho e Espírito Santo como três ofícios e não nome. Eu sou pai de 7 filhos. Eu sou filho porque tenho um pai e eu tenho um espírito. Veja, eu tenho aqui 3 coisas distintas, 3 ofícios, pai, filho e tenho um espírito. Deus é pai porque gerou, é filho porque tomou a forma humana. Ele, o próprio Deus, habitou naquele corpo que ele houvera gerado. E o que é Deus?
não é carne e ossos, é o Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo são três ofícios de um Deus que, como eu sou Pai, Filho e tenho um Espírito e me chamo César, Deus tem também um nome. E ele, em São Mateus, disse: façam discípulos de todas as nações e as batize em nome. Veja que ele pediu o nome dos ofícios de Pai, Filho e Espírito Santo. Me deu o nome. E o nome, tenho certeza que você que me assiste, a maioria dos senhores não foi batizado assim. Seu pastor foi batizado assim? O padre foi batizado assim? O padre batizou você assim? Não? Então, nem o padre, nem você, nem o pastor, nem você tem direito algum de dizer que você faz parte do sacerdócio de Cristo. Isto tudo não passa de um engano. Por isto, João Batista veio, começou uma doutrina de batismo e aquilo revolucionou. E agora? Onde estamos diante do quadro das Escrituras? Qual é a hora? Qual é o tempo que nós vivemos? Será que nós estamos vivendo no tempo de Jesus vir pela primeira vez? Não. Isto foi no tempo de João. Nós estamos no tempo do seu regresso, quando ele profetizou que voltaria e deixou a nós os sinais característicos de sua volta. Quais são? Dias semelhantes aos dias de Noé, ou seja, dias de casamento e divórcio, dias da ciência se multiplicar. Deixou a nós o sinal dos dias de Sodoma, dia da desvalorização feminina, dia em que a mulher estaria com suas carnes expostas e os homens não sendo mais homens, na grande maioria homossexuais, eu estou dizendo, este é o quadro de Sodoma. E hoje está difícil já se encontrar homens. Começam como bissexuais e terminam como homossexuais. É uma praga, mas a Bíblia é a verdade. Dias em que Deus visitaria um homem chamado Abraão que estaria fora de Sodoma, fora destes hábitos imorais. Dia, meu caro amigo, em que, na verdade, Elias viria para restaurar todas as coisas. E quando o Elias, o quarto Elias, viesse, porque o primeiro foi o tisbita, o segundo foi o que recebeu o espírito que estava sobre Elias, que se chamou Eliseu, em porção dobrada, o terceiro foi João Batista. Em Lucas 1,17, o anjo disse que ele viria no espírito e virtude de Elias, e Jesus disse que ele era Elias, e o quarto Elias é aquele que perguntaram para João. Vamos ver isso talvez neste programa ainda. És tu, Elias? Meu nobre amigo, este profeta mensageiro para o tempo do fim, profetizado em Malaquias 4, antes que a terra viesse a ser uma bola incandescente, ele teria que iniciar o seu ministério como precursor da segunda vinda de Cristo, falando sobre o batismo bíblico. Não é o batismo na Trindade, o batismo bíblico é aquele que os apóstolos que receberam a ordem executaram a ordem. Recebeu a ordem, Mateus 28. Souberam executar a ordem, Atos 2,38, Atos 8,16, Atos 10,47, Atos 19,5, Atos 22,16, 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, Romanos capítulo 6, e assim sucessivamente.